palestrante, a Cris, que já está aqui no palco com a gente. Sempre estão aí. Vai falar sobre um tema super legal. Nesse mundo que está cada vez mais digital, a Cris fala com a gente agora sobre a importância da escrita, que continua sendo uma ferramenta super poderosa e importante de conexão. Cris, então, o palco agora, de novo, é todo seu. Obrigada. Boa. Gente, essa palestra é muito especial. A gente sempre manda vários temas, né, para escolar. E, como eu disse, até por conta desse propósito do Diário do Bem-Estar, eu achei muito legal trazer para vocês como o papel é importante na vida de todos nós, não é só na criança, que precisa, né, da parte motora, é fundamental para desenvolver todo o intelecto, cérebro, etc. E aqui eu vou falar para vocês como a escrita pode ser uma tecnologia emocional no mundo digital. E aqui, endossados por Harvard, Yale e Neurociência. Acho que vocês já me conheceram, então eu vou passar esse. E aqui eu trago um paradoxo. Então, a escrita é uma das tecnologias mais transformadoras. Como assim? Se ela, de fato, não é uma tecnologia celular, tablet. Como é que a gente fala sobre isso? A gente está sempre conectado, né? O tempo todo. A gente não larga o celular. Do celular a gente não sabe mais o que está fazendo. Abre mais uma janela, abre outra, vai para o chat GPT. E a gente está cada vez mais desconectado da gente. E isso é muito grave. Isso acaba gerando muitas coisas e muitos malefícios para a nossa saúde. E por isso eu trouxe um vídeo que é curto, mas é impactante, tá? Pesado, né? Mas é isso, muitas vezes a gente tá como zumbi. E a gente não aproveita o momento e as pessoas que estão do nosso lado. Que é o mais importante, né? O momento é agora, a vida é agora, é uma só. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. E não é clichê, é verdade. A gente precisa ficar mais atento às coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu tenho uma rotina louca. Maluca. Muitas vezes eu mal paro na fábrica, porque é muito evento, é muita coisa. Mas quando eu tô com a minha família, tô com o meu namorado, eu faço questão de estar com eles. Eu faço questão de olhar no olho, eu faço questão de estar perto. E como isso, né, como a gente pode fazer disso uma prática? Então a escrita comprovadamente muda o cérebro. E aí os estudos, eles mostram que quando a gente escreve à mão, a gente tem o contato com o papel, os pensamentos e as emoções se regulam naturalmente. Porque às vezes, sabe quando a gente está com aquele bando de pensamento acelerado, que a gente não sabe nem mais o que a gente está pensando, mas que deixa a gente atordoado? É bem isso. Reduz a ansiedade e estresse. Quem hoje não tem ansiedade? Que atire a primeira pedra, né? E melhora o foco e a memória. Então, é muito poderosa. E aqui é só o começo do que a gente vai falar. Aqui, Harvard já traz, né? Menos 46% de consultas médicas, clareza emocional aumentada, mais controle emocional. E aqui, o escrever é essencial para quem está lidando
com emoções ou criando ideias. Então, quando você escreve, podem perceber, vocês acabam tendo mais ideia. Até quando você vai fazer um to-do do dia a dia no trabalho, você coloca ali atividade 1, atividade 2, quando você vai ver já tem 20. Porque você pensa em mais coisas e muitas vezes coisas que são mais importantes do que as primeiras que você tinha colocado para fazer. É uma loucura. E é o papel da escrita, é o papel da caneta e no papel. The power of the pen, how handwriting enhances brain connectivity. As we move towards a digital era, it's increasingly common to see keyboards replacing the traditional pen and paper in classrooms and offices. But have you ever wondered how this shift affects our brain's functioning and learning abilities? Recent research by Norwegian scientists has delved into this very question. They compared the brain activities of individuals when writing by hand to typing on a keyboard. What they found was remarkable. According to researchers, the brain's connectivity patterns are significantly more elaborate when writing by hand. This increased connectivity is crucial for memory formation and encoding new information, making handwriting a powerful tool for learning. The study involved 36 university students who performed writing tasks, both manually using a digital pen and by typing. The researchers used high-density EEGs to measure brain activity, and the results were telling. Handwriting, with its intricate finger movements and sensory involvement, led to enhanced connectivity across various brain regions. This wasn't the case with typing, where the movements are more repetitive and less stimulating. The benefits of handwriting extend beyond just cursive writing to include print writing as well. The sensory experience of forming letters plays a crucial role here. It helps explain why children who learn to write and read on tablets sometimes struggle to differentiate between similar letters. They miss out on the physical experience of shaping each letter. The implications of this research are significant for educational practices. While embracing technology and its advantages is important, it's equally crucial to ensure that students retain the opportunity to write by hand. This balanced approach can aid in better learning and memory retention, especially when it comes to taking lecture notes or engaging in creative writing. So, next time you're about to type out notes or a document, consider picking up a pen instead. The act of writing by hand is not just a skill from a bygone era, it's a powerful brain exercise that enhances learning and memory. Para mim, o que mais toca nesse vídeo são as crianças que agora aprendem na escola por tablet. E quando vão ler o que a gente está escrevendo, eles não sabem diferenciar o E do E que você faz, que ela faz. Isso é muito grave, é muito sério. E também para o cérebro da criança. Então, até uma amiga comentou comigo que na Suíça, eles estavam fazendo só o estudo por tablet, por computador, e que agora eles já estão voltando atrás. Então, isso é muito interessante. Que a gente pode, inclusive, trazer, não é o intuito, mas trazer também como argumento na venda. Isso é muito importante. E é isso, a expressão emocional e o autoconhecimento traz isso, que a escrita ela reflete emoções internas, amplia a nossa autoconsciência, fortalece empatia. Olha que legal, um mundo que está tão sem empatia, né? Como é importante a gente fortalecer isso. E o crescimento pessoal também, através da escrita. Conexão cerebral. Então, esse estudo comprovou que ativar redes cerebrais muito mais amplas do que digitais favorece a formação sólida de memórias. Isso é muito grandioso, né? E a codificação profunda das informações. Cria acolhimento neural e fortifica o nosso aprendizado. Então, é tudo muito interligado. E tem muitos estudos sobre isso. Muitos e muitos e muitos. O journaling, ou, né, que a gente fala de fazer um planner, de escrever, de ter o seu diário, pode ser tudo isso misturado, né? Diminui em 9% os sintomas de ansiedade. Olha que loucura. Sintoma de TEPT, que é transtorno pós-traumático. E sintomas de depressão. Ou seja, de novo, mais provas de que escrever é muito poderoso. E a escrita expressiva, então quando você senta ali e realmente coloca tudo que está sentindo, que está pensando, acalma a mente e o corpo. Isso eu faço bastante, eu adoro.
Quando eu não estou muito bem, sento, começo a escrever e é impressionante como melhora. Fortalece a resiliência emocional. Hoje, quantas pessoas, né, que a gente vê com a inteligência emocional aí, com altos e baixos, e transforma o caos em narrativa compreensível. Então, acho que mais do que está escrito aqui, é pegar tudo que a gente não está conseguindo entender muitas vezes e ter discernimento na hora de lidar com o caos. Isso é muito importante. E os cadernos, isso é muito interessante também. Os cadernos com layouts modulares, pode ser o fichário, ou pode ser o caderno inteligente, eles permitem criar blocos de desabafo, blocos de gratidão, de intenção. E esse mexer também ajuda muito nessa parte emocional. Escrever sobre sentimentos alimenta criatividade, empatia e conexão. Então, é outra, né, universidade, a gente está falando de Yale agora, e tomada de decisão mais alinhada com o propósito. Porque muitas vezes a gente toma decisão no ímpeto. A gente toma decisão porque acha que vai ganhar mais dinheiro, porque acha que aquilo é mais legal que o do vizinho, né? Ou porque o do vizinho é melhor e eu vou fazer igual. Sendo que, na verdade, a gente está só desconectado. E quando a gente escreve e a gente consegue estar mais alinhado com o nosso propósito, a gente toma a decisão correta. E aqui é a mesma coisa, né? O caderno com a liberdade estética, o CI, ele traz muito isso. Eu sinto isso até através... eu até contei hoje no podcast de um caso de uma mãe que uma vez me abordou numa palestra que eu estava. Ela me abraçou e chorou e falou, nossa, você não tem ideia como a marca Caderno Inteligente ajudou meu filho. Eu falei, ajudou como? Me conta. Ela falou, meu filho é autista em nível alto, grau alto. E ele não conseguia prestar atenção, ele não conseguia escrever, ele não queria saber, mas não é porque ele não queria, porque ele realmente não se interessava. E o Spectrum tem ali isso muito, né, importante. E com o Caderno Inteligente ele começou a ficar apaixonado por escrever, por estudar. Ele acabou de entrar na faculdade de Direito e ele era o melhor aluno da turma. Então, assim, é o Dudu. O Dudu já fez live comigo, eu já contei essa história para muita gente e replico cada vez mais. Porque é por isso que eu estou à frente do Caderno Inteligente. Por esses motivos, né? Então, aqui acaba trazendo muito isso. Caligrafia. Nossa, como a gente odiava, né? Fazer caligrafia. Acho que meus pais até me colocaram para fazer caligrafia, mas não serviu muito, não. E a forma que a gente escreve pode revelar. Então, dependendo, isso é muito interessante, tá? Eu fui fazer um estudo outro dia e a moça falou assim, me manda sua assinatura. E da maneira com que eu assino, ela falou, interpretou ali e falou, olha, você é assim, assado, não sei o quê. Eu falei, e tinha tudo a ver comigo. Eu falei, como pode? Mas através também de como você está se expressando na escrita, a gente consegue identificar ansiedade, estresse, apatia, tristeza e muitos outros sentimentos. Tecnologia emocional. Não precisa de tela. A tela, ela tem que ser ponderada. Se a gente ponderar a tela, a gente fica muito mais no aqui e agora, muito mais presentes e com a mente muito mais organizada, que eu acho que é o principal, né? O ritual da escrita. Então, aqui, estudantes que escrevem à mão, eles sintetizam melhor, compreendem mais profundamente sobre aquele assunto. Eu já fiz esse teste na faculdade. Né? Eu falava, eu vou fazer mais rápido aqui no computador. Chegava na prova, putz, não lembrava de um monte de coisa. Quando eu fazia meu resuminho na mão e depois passava para o computador, porque minha letra é horrível, eu conseguia assimilar muito melhor essa informação e ia muito bem na prova. Então, é verdade. Desenvolver o pensamento analítico, que é super importante para absolutamente tudo. Cuidar do nosso emocional, como a gente já falou, e diminuir a ruminação. A ruminação, mais uma vez, é aquele pensamento repetitivo que está te apunhalando ali, né? Que fica falando, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Isso é o ruminar.
E como que o caderno inteligente pode apoiar nessa missão? Estimulando a expressão criativa, então, através da modularidade, mas também das cores, como a gente posiciona, como a pessoa chega, olha e vai ter contato com aquele caderno. Então, nesse caso, né, capas, cores e combinações livres. Isso é uma delícia, é a parte que eu mais gosto. É o final ali, que eu começo a montar disco, deixo todo mundo louco. E pego o disco, e pego capa, e acabamento. Mas é a parte mais interessante, porque às vezes você muda um disco de lugar, você chega no resultado perfeito. Né, Dri? É impressionante. Conectar a rotina com intenção. Então, aqui veio, gente, o layout que eu queria mostrar para vocês. Antes estava na minha mão, mas ele está aqui, ó. Então, esse aqui é o diário do bem-estar, né? Que você começa realmente um ritual. E o que é mais interessante desse ritual? É que aqui você tem o meu humor do começo do dia. E embaixo você tem o meu humor do fim do dia. A paleta dele é realmente o nascer do sol até o anoitecer. Por isso que ele começa ali laranjinha e ele vai até o roxinho escuro. Porque é o passar do tempo do dia. E com isso, a gente consegue muitas vezes identificar pessoas que estão com padrão de depressão, com outros padrões emocionais. Porque se uma pessoa está com o humor triste por 30 dias, tem algo errado. As emoções, elas variam sim ao longo do dia. Tem hora que a gente está bem e tem hora que a gente não está e está tudo certo. Por uma notícia, por alguma coisa. Agora, se isso se mantiver e ficar, né, ruim, tem alguma coisa acontecendo. Criar sessões personalizadas. Então, as nossas divisórias maravilhosas, blocos temáticos, que a gente consegue separar o que a gente precisa fazer num único lugar. Né? Não precisa ficar recorrendo a vários. E, principalmente, escrever sem medo de errar, né? Vamos tirar o medo da frente. A gente tem que tirar o medo cada vez mais da frente. E aí, aqui, com as folhas móveis, a gente consegue fazer, recomeçar, voltar atrás, recomeçar de novo, tirar aquele capítulo, jogar fora. Então, tudo isso é possível. Então, é mais para a gente lembrar, porque eu também uso muito tecnologia. Muito, né? Não posso ser hipócrita aqui com vocês e falar que eu não uso, eu uso. Mas, nos momentos que a gente está, principalmente com as pessoas que a gente ama, ou que a gente precisa cuidar da gente mesmo sozinhos, a gente precisa lembrar de desligar isso aqui e ficar mais no presente. E fazer, obviamente, uma pausa inteligente, né? Caderno inteligente. A pausa inteligente transforma. E a reconexão começa onde termina a pressa. E, às vezes, tudo que ela precisa é de papel, caneta e tempo de qualidade. Muito obrigada. E eu deixei aqui meu QR Code. Quem quiser me seguir, eu vou trazer bastante assunto desse tipo e outros, que é meu Instagram, por Cris Ribeiro. Obrigada, gente.